Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e nós estamos aqui para mais uma aula de Photoshop para missionários. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre máscaras. É muito importante nós conhecermos a utilização de máscaras no nosso trabalho, porque isso vai afetar diretamente a nossa produtividade e também tudo aquilo que nós vamos desenhar, aquilo que nós vamos manipular, né? Seja imagem, seja texto. Então hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né? Na aula passada nós começamos, né, a falar um pouco sobre máscara, mas nessa aula nós vamos dedicar um pouco mais sobre esse tema. Então se você não assistiu a aula passada, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade digital para missionários. Como que você se inscreve? Aqui na descrição desse vídeo você tem o link onde você vai encontrar todas as aulas, né, anteriores a essa e muitos outros cursos na parte digital para que você possa se tornar uma pessoa conhecedora, né, de toda a área da internet, das redes sociais, de como utilizar, né, todas essas ferramentas para o reino, para a sua igreja, para a sua agência, para o seu projeto missionário. Se você também não é inscrito no nosso canal, eu quero te pedir para você se inscrever aqui agora. Então clica aqui embaixo no botão se inscreva e também clica no sininho para você poder receber todas as nossas notificações. Então vamos para a nossa aula. Eu estou aqui com o meu Photoshop já aberto e você pode notar aqui na minha tela, né, que eu coloquei aqui dois quadrados, né, um branco e um preto, para a gente poder trabalhar o conceito de máscara, né? Então, toda vez que a gente for manipular uma imagem, nós temos que entender o seguinte: a máscara ela serve como uma forma da gente delinear, né, aquela imagem ou aquele texto sem que a gente afete diretamente a imagem, né? Nós temos como manipular aquela imagem sem que haja uma destruição da imagem, né? Porque uma vez que você destrói a imagem, você não consegue recuperá-la mais. Então, conforme você vai manipulando, você vai recortando, você vai fazendo um acabamento na imagem, aquilo ali vai sendo contado no seu histórico e vai chegar um momento em que você não consegue voltar mais àquela imagem, você não consegue mais recuperar no histórico, né, toda aquela informação da imagem. E aí você está com o seu trabalho totalmente prejudicado, porque você vai ter que começar do zero. Ou você zera todo o seu histórico, né, você pega aquele trabalho, você pega aquela imagem, volta tudo do zero e começa a trabalhar de novo. E aí você sempre vai ter esse retrabalho, porque se você errar, você vai ter que começar do zero, né? Ou então você não faz essa manipulação. Pensando nisso, né, existe um recurso no Photoshop onde você pode manipular essa imagem, né, apagando, né, escondendo. Por isso que a gente coloca aqui, né, escondendo algumas áreas e revelando outras áreas, né? Isso a gente deixou muito claro na aula passada, né, dando alguns exemplos de como a gente poderia esconder algumas partes, né, de um efeito e também revelando outras partes do efeito, né? Então eu separei aqui um conjunto de imagens para a gente poder analisar. A gente vai analisar isso junto, né? Como a gente vai revelar uma parte dela e como a gente vai esconder, né, outra parte. Então eu tenho aqui no outro arquivo aqui, eu tenho duas imagens. Eu tenho essa imagem aqui da Bíblia e tenho essa imagem da cruz. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer com que essa parte aqui, ó, de baixo, ela seja eliminada e fique apenas o desenho da cruz como se estivesse saindo de dentro da Bíblia, né? Causando um efeito, vamos assim dizer, né? Então, deixa eu deletar essa parte aqui. Então nós vemos aqui que, vou selecionar as duas imagens, nós temos aqui, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Nós temos aqui a imagem da cruz na parte de cima, né, dentro daquele conceito que nós já trabalhamos de camada, né? Ou seja, a imagem fica uma em cima da outra. Então a cruz ela está em cima da imagem da Bíblia, né, que está aqui na parte de baixo. E aí, como que nós vamos fazer essa manipulação? Note que tudo começa também nessa parte aqui, ó. Se você notar, aqui eu tenho, né, um verde claro, né, na imagem de primeiro plano, e tenho um branco. Vamos mudar aqui para um vermelho.
vamos assim dizer, né? Então, se eu fizer aqui qualquer tipo de manipulação, qualquer coisa aqui, nós temos duas imagens nessa parte aqui do nosso plano de fundo e, né, do nosso plano no primeiro plano. Quando a gente trabalha para poder fazer algum tipo de manipulação na imagem, nós só temos um tipo de cor, o preto e o branco. Então note que quando eu for adicionar uma máscara aqui agora na primeira imagem, eu vou adicionar uma máscara para poder a gente manipular. Como eu já falei anteriormente, a gente vai utilizar esse botão aqui embaixo, ó, adicionar máscara de camada, tá? Então você vai clicar aí e você vai ver que vai ser adicionado aqui na lateral da imagem original um outro retângulo em branco. Isso mostra o quê? Se ele está em branco, vamos voltar aqui nossa primeira imagem. Se está tudo branco, isso nós estamos entendendo que a imagem ela está revelada. Então ela está toda revelada, né? Se parte daquele retângulo aí começar a ficar preto, é a parte que nós vamos esconder, certo? Então aqui, como ela está toda em branco, a gente vai o que? Ela está mostrando que ela está toda revelada. Note que quando eu clico na imagem, aqui ó, na lateral, nós temos aqui a alteração das cores de primeiro plano e de segundo plano, né? A cor mais verde é do primeiro e a cor vermelha é do plano de fundo. Quando eu clico na máscara, note que ele reseta as cores. As cores padrão da paleta sempre vai ficar como preto e branco. Então, o que está selecionado agora seria o primeiro plano para poder esconder. Então eu vou clicar no brush, né? A gente já conheceu esse pincel, né? Que é o pincel de desenho, de pintura, na aula passada, né? Ó, já apareceu aqui já. Se eu clicar na imagem aqui, ó, você vai ver que ele não tem como ser utilizado, ó, não consigo utilizar, ele está com a marcação de proibido, mas quando eu clico sobre a máscara, ele é habilitado. Então, eu quero agora esconder, então eu vou partir do princípio que eu quero esconder parte da imagem, né? Eu quero esconder essa parte aqui de baixo, quero deixar essa parte aqui revelada, e eu quero esconder essa parte de baixo aqui, para ela poder ficar, né, um pouco aqui, ó, dando esse efeito aqui sobre a Bíblia, certo? Então, ativei aqui a camada para a gente poder ver. Então, para poder eu começar a fazer essa pintura aqui, no nosso primeiro plano aqui, ó, tem que estar preto, porque eu vou informar para o brush que eu quero esconder, então ele tem que estar preto para poder a gente começar, né, a pintar, ó. E aí, conforme eu vou pintando, olha lá, ó, ele vai apagando, ó, ele está escondendo, na verdade, né, está apagando e escondendo, vamos utilizar, né, esses dois termos. Então ele começa, ó, a esconder, tá vendo, ó? Vou fazendo aqui, ó, passando o brush para poder esconder aquela parte ali de baixo, certo? Você também aprendeu na aula passada que a gente pode aumentar esse brush, então eu vou aumentar um pouco mais ele aqui, ó, porque ele tá pequeno, para poder a gente ganhar também em tempo de trabalho. Isso é muito importante. Quando você está fazendo um certo trabalho, você precisa ganhar tempo para poder pintar e fazer a manipulação. Então aqui, ó, vou aumentar, a gente consegue alcançar, né, uma área maior, né, do nosso trabalho aqui de manipulação. Então eu vou pintando, ó, e aí ele vai escondendo aquela parte. Olha como tá ficando interessante o trabalho, ó. E tá revelando ali, ó, né, a parte da Bíblia. Ó, tá vendo? Só que se a gente notar, o que existe aqui, ó? Existe nessa parte aqui do nosso trabalho, nós vemos que conforme a gente clica, ele logo apaga, né, ó, ele tá apagando direto. Se eu clicar aqui, ó, nesse inverter aqui, ó, botar o branco em primeiro plano, ele vai agora fazer o que? Ele vai revelar aquela parte que eu estava, né, tentando ocultar, ó. Ele vai, ó, revelando. Tá vendo, ó? Ele vai de novo revelando a imagem que está por cima. Note que somente onde eu passo o pincel é que ele vai revelar. Tá vendo? Ele tem aqui o pincel está com um brush mais difuso, mais macio, para poder
ele tem um acabamento mais suavizado nas bordas. A gente pode fazer um trabalho aqui com que a gente delimite isso com maior definição, né? Vamos dizer, a gente consiga fazer isso com mais perfeição. E aí, para poder a gente conseguir dar uma sensibilidade maior nesse efeito aqui, a gente vai ter que dar um zoom para poder a gente, né, fazer esse acabamento menor. Então eu vou aqui dar um zoom aqui, ó, para a gente poder começar a fazer um acabamento melhor aqui nessa parte aqui. Então eu vou diminuir um pouco o meu brush, né? Eu utilizei algumas teclas, eu utilizo muito tecla de atalho, então para você poder aumentar, ó, e diminuir o brush no seu teclado, você vai utilizar, né, a tecla onde está chaves, né? Abrir chaves e fechar chaves, ou abrir colchete e fechar colchete. Normalmente está do lado da tecla Enter, bem do ladinho da tecla Enter do seu teclado, tá? Então se você clica em abrir, né, aqui ele vai diminuir. Se você clica lá no fechar as chaves ou colchetes, ele vai aumentar o tamanho do brush. Então eu vou diminuir um pouco mais para poder dar aqui, ó, uma definição melhor do trabalho, né? Então eu vou aqui, ó, inverter, ó, para poder você inverter a seleção entre revelar e também em esconder. Você aperta X, ó. Quando eu aperto X, eu inverto. Note que aqui do lado, ó, ele está invertendo. Tá vendo, ó? Então agora em branco eu vou revelar e no preto eu vou esconder. Entendeu? Então, ó, vou clicar aqui para poder, ó, ele revelar essa parte, ó, dar uma definição aqui. Eu quero bem aqui embaixo, ó. Quero aqui, ó, pegando aqui, ó, não quero que a capa da Bíblia ela fique aparecendo um pouco mais. Tá vendo, ó? Agora é um trabalho de dedicação mesmo, um trabalho mais fino, né? A gente precisa ter essa paciência para você poder ir fazendo, né, esse trabalho aqui com a definição. Para quê? Para poder você chegar no nível da perfeição que você quer. Tá vendo, ó? Então a gente vai aqui, ó, pintando para poder ele ir escondendo essa parte que a gente não quer que apareça, ó. Então eu vou escondendo aqui. Aí deixo aqui a cruz, ó, tá vendo? Bem encaixada aqui na Bíblia, para poder dar esse efeito aqui mesmo que está saindo de dentro da Bíblia, né? Ó, apagando ali aquela parte ali onde está o marcador da Bíblia, ó. Deixando aqui bem a pontinha mesmo, ó, para dar o efeito, ó. Tá vendo como que ficou já bem mais interessante o trabalho? A gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, né, ó. Vou apagar aqui, ó. Sempre lembrando de você observar os detalhes da imagem, né? Algumas imagens já têm algumas peculiaridades, então sempre é bom você deixar, né, às vezes alguma informação, né, para que não fique às vezes um corte muito abrupto na imagem e isso cause uma certa artificialidade na hora que você vai estar desenvolvendo ali todo o seu projeto gráfico, né? Então assim, é bom sempre ter essa sensibilidade para a gente poder manter o máximo de sobriedade na hora da concepção. Eu vou pintar um pouco mais aqui só para poder a gente ganhar um pouco mais aqui, ó. Opa! De ganhar um pouco mais nessa parte aqui, ó. Então agora eu não vou caprichar tanto aqui porque eu quero mostrar para vocês um outro detalhe aqui nessa parte da fusão da imagem aqui, onde que está trabalhando aqui com a máscara. Então agora o que eu quero mostrar para vocês aqui? Uma vez que a gente faz esse tipo de trabalho, que a gente fundiu aqui, ó, tá vendo? Duas imagens em uma. Se a gente for notar com uma certa visão crítica, vai parecer que está bem artificial e às vezes vai ficar difícil a pessoa entender que aqui dentro, né, isso daqui ele é uma Bíblia aberta.
Então, a gente pode dar um efeito aqui, a gente pode dar uma característica aqui nessa parte aqui, pegando um pouco das páginas da Bíblia, para que essas páginas elas meio que se misturem essa parte aqui da folhagem, para poder a gente trazer um pouco mais, né, ali a realidade do que é essa imagem, mostrando que a cruz está dentro da Bíblia, né? A Bíblia está aberta e a cruz está saindo de dentro da Bíblia. E aí como a gente faz isso? A gente vai utilizar um recurso dentro do próprio pincel, que é essa parte do fluxo aqui. A gente vai diminuir a taxa do fluxo. Quando a gente diminui a taxa do fluxo, é como fosse ali a pressão que você está aplicando no pincel. Entendeu? Às vezes você pode estar aplicando o pincel com muita força, onde você vai pintar e vai sair aquela tinta bem definida, né? O preto bem definido, o azul bem definido. Mas quando você dá uma pincelada bem mais suave, o preto ele não sai tão preto, né? Ele vai sair o quê? Um cinza, vai sair uma cor um pouco mais fraca. Então, a ideia aqui, quando a gente tem esse pincel, é fazer esse mesmo efeito. A gente vai diminuir um pouco o fluxo para poder a gente ir sentindo. E vou botar aqui, ó, 35. Vou botar aqui, ó, 35. E a partir daí, a gente vai passar o pincel aqui em cima para poder começar a tirar um pouco dessa pressão aqui. A gente vai começar a suavizar, tentar trazer um pouco a imagem das folhas, mas sem retirar também essa imagem aqui, né, do trigo, dessa folhagem que está saindo, né, aqui de dentro da Bíblia. Então eu vou aproximar um pouco mais aqui para poder a gente começar a fazer, né, a gente sentir como que vai reagir, né, essa primeira parte da pintura. Então eu coloquei 35 e vou agora passar aqui em cima, ó. Ó, tá vendo como que ainda está um pouco forte? Então eu vou dar o Ctrl Z para poder voltar. Vamos ver se agora vai melhorar. Olha lá, tá um pouco mais suave. Então eu vou diminuir mais ainda, deixar um fluxo mais suave ainda, ó. E aí, ó, eu vou passando. Olha só, conforme eu for passando o pincel, tá vendo como que ele vai deixando ainda, mas ele deixa ali a Bíblia ao fundo. Olha só como que é interessante, ó. Vou pintar aqui, ó. Olha só como que a pintura ela tá mais suavizada, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer um acabamento melhor aqui, ó. Eu passei o primeiro pincel para poder tirar, ele tirou muito. Então agora eu vou pintando aqui, ó, para poder a gente fazer o que? Trazer essa tonalidade de volta. E agora a gente vai tentar revelar um pouco mais aqui em cima, ó. Ó. Tá vendo, ó? E aí já fazendo um acabamento, ó. Você revela um pouco, volta, esconde uma parte, tá vendo, ó? Revela outra parte, esconde mais outra. Você vai, é um trabalho mesmo, de fato, bem mais detalhista, entendeu? Igual aqui, ó, que a gente vai revelar um pouquinho aqui. Tá vendo? A gente não tirou a imagem ela está em cima e a Bíblia tá aqui, ó. Tá vendo? Olha só como que tá dando, a gente consegue trazer o efeito melhor da folha, mas a gente esconde essas partes mais escuras e deixa somente as brancas, né? A parte mais clara, ó. Tá vendo? Olha que interessante, ó. Então a gente consegue trazer, né, esse efeito, ó. Então aqui a gente já viu que a Bíblia, ó, ela já apareceu aqui, ó. Ela já deu efeito aqui, ó, que ela tá meio que por trás mesmo, ela tá ali bem suave, não tá tão agressiva. Então a pessoa já vai conseguir ter uma noção muito mais clara do que é a imagem. Ela já sabe que é uma Bíblia, entendeu? Então a gente pode também aqui, ó, dar uma clareadinha aqui de leve, ó. Passar aqui o brush, ó, para dar uma clareada bem suave, ó, tá vendo? Só uma pincelada, ó, conforme você clica uma vez só, ó, não precisa clicar às vezes muito forte, ó, a gente já consegue clarear, ó, tá vendo? A gente já consegue trazer uma definição aqui, ó, para a imagem, ó. Olha como que a gente está criando aqui, ó, uma nova imagem, entendeu? Essa imagem ela não existe. Então isso é interessante no Photoshop, você poder criar a imagem, você criar ali alguma coisa que não existe, para poder até mesmo você complementar um trabalho, criar um trabalho. A gente vai fazer agora a mesma coisa desse lado, ó. Então a gente vai clicando aqui, ó.
Aqui você vê que começou a ficar um pouco transparente, não tem problema. Você vai diminuir o brush, ó, e vai passar aqui em cima, ó, para poder escurecer, ó. A ideia sempre é você fazer o acabamento. Depois você volta, ó. Aumenta o brush um pouco mais pra gente poder ganhar, ó, no trabalho. Olha como que tá ficando interessante, ó, tá vendo? A gente vai tirando alguns excessos de cima da imagem, mas a gente mantém ali a característica daquilo que a gente quer. Por exemplo, aqui tinha uma planta, então a gente tirou um pouco da planta daqui de cima, mas ela tá aqui, então a gente pode fazer o quê? A gente pode realçar um pouco ela aqui, ó, e tirar ela um pouco de cima da Bíblia, né, ó, mantendo o efeito. Olha só como que parece agora que a Bíblia tá de uma forma mais natural, ó. Olha só, a gente voltando um pouco mais, olha o efeito como que ela já está um pouco mais harmoniosa. Aqui nesse canto aqui a gente pode tentar também, aqui está um pouco escuro, então a gente pode trabalhar um pouco mais aqui, ó. Vamos diminuir um pouco mais o flow aqui, o fluxo, e tentar trazer uma suavidade maior para esse lado aqui, ó, para não ficar tão agressivo. Ó, tá vendo? Às vezes normalmente você tira um pouco e coloca um pouco para poder trazer o equilíbrio, ó, tá vendo? Já ficou menos agressivo. Mas claro que isso tudo vai ser de acordo com aquilo que você deseja fazer, né? Sempre é importante você analisar isso. Tá, vamos tentar dar um acabamento melhor aqui embaixo agora, ó. Com essa parte do marcador aqui, ó. Tentar esconder um pouco mais ele. Vamos aumentar um pouco mais o fluxo para a gente poder tentar ganhar um pouco mais, ó, também de trabalho, para não ficar pintando, pintando, pintando. Ó, tá vendo? A gente consegue já esconder uma parte dele, ó. Ó, tá vendo? Sem afetar o resto da imagem. Isso é importante. Ó, diminui, quanto mais você diminui, mais você consegue trazer o detalhamento numa área. Ó. Aqui eu quero deixar essa parte do preto, ó, um pouco mais visível. Ó, tá vendo? Então eu quero trazer o preto um pouco mais visível aqui, ó. Que eu já vou ter que esconder porque aqui o fio já tá passando, ó. Então aqui, ó, tem que trazer a cruz um pouco mais para cá. Para poder a gente poder dar tirar um pouco essa parte, né, do fio aqui do marcador da Bíblia para não atrapalhar. Ficar mais claro aqui o desenho do que a gente precisa, do que a gente quer que apareça. E aí você pode aumentar um pouco mais, ó, para você poder ir pintando. Ó, tá vendo como que a cruz já tá começando a cobrir mais, ó. Você pode manipular, tá? Aqui a quantidade do fluxo, você pode aumentar, diminuir. Isso não vai alterar o resto do seu trabalho, entendeu? E não altera o resto do seu trabalho, ó. Olha só como que agora ficou mais interessante, ó, tá vendo? A gente conseguiu fundir duas imagens e criar uma imagem. Então esse princípio da gente trabalhar com a máscara, de você revelar uma parte da máscara e outra não, você vai sempre você vai estar trabalhando, sempre você vai ter que utilizar esse recurso para você poder manipular algumas partes da imagem, ou até mesmo uma fonte, uma palavra que você queira dar um efeito especial, né? Então você vai poder trabalhar também isso, você vai poder também manipular também as palavras, vamos assim dizer, né, conforme você vai escrevendo. A gente pode, por exemplo, fazer isso também com um texto. Então vamos botar um texto aqui, eu vou botar um texto aqui para poder ele passar atrás da cruz,
Entendeu? Aqui o fundo da cruz, ó, ele tá normal, só que a gente vai botar o texto atrás da cruz. Então a gente vai utilizar também um recurso também de máscara para poder a gente fazer isso, né? Então vou pegar aqui, ó, um texto e vou escrever cruz, para a gente poder ter aqui vou botar aqui em preto. Ó. Só para poder a gente poder entender também o conceito aqui da palavra, ó. Como que a imagem ficaria aqui também atrás, né, da cruz. Vou colocar aqui uma cor mais suave. Vou colocar uma cor de contraste para poder a gente poder visualizar melhor também esse. Deixar preto por enquanto. Então cinza, vamos ver. Cinza ficou melhor. Então, note que a palavra, né? Vou até colocar aqui um pouco em cima aqui, ó. Deixa eu botar esse tom aqui, ó. Tá nesse tom aqui pra gente poder dar um outro efeito aqui, ó. Então, note que eu coloquei a palavra cruz em cima da cruz, ó. Tá vendo? Ela tá em cima da cruz. Então eu posso fazer aqui um recurso com que o R ele esteja por trás aqui dessa parte da cruz aqui, ó. Só nessa parte. O U ele vai estar por trás, ele vai dar uma volta e vai passar por fora da cruz, como se estivesse entrelaçando a cruz aqui. E o Z vai ficar do jeito que ele tá. Então a gente pode trabalhar a mesma coisa, tá? O mesmo conceito de revelar e de esconder também parte do texto, sem prejudicar o texto. Isso que é muito interessante. Ele continua sendo um texto, só que a máscara ela vai dar esse efeito, ela vai permitir que você manipule, né, totalmente aquele elemento da forma que você quer, sem prejudicar o elemento, sem destruir o elemento. Então a gente vai voltar aqui, ó, vai criar uma máscara também, ó. Já viu que um quadradinho branco que está revelado está aqui em cima da cruz. Então eu vou dar um zoom para a gente poder agora trabalhar, né, com mais detalhe. Isso é importante. Quanto mais detalhismo e perfeccionismo você fizer esse recorte, fizer, né, essa manipulação com a máscara, melhor ficar o seu trabalho, mais detalhado ele vai ficar, mais rico ele vai ficar, né? Isso conta ponto, né? São os detalhes que contam ponto no trabalho final artístico que você está fazendo. Então eu vou pegar aqui o brush, né? O brush está aqui, então aqui ó, ele está selecionando como revelar. Então se eu pintar aqui, ó, já está todo revelado. Então eu vou inverter a seleção. Então eu quero agora esconder e vou começar a pintar, ó. Note, ó, que ele já começou ó, a pintar. Eu vou aumentar o fluxo aqui, porque nesse ponto aqui eu preciso de uma definição total. Então, ó, eu vou começar a pintar. Ó, essa parte aqui, ó. Ah, Daniel, mas aqui você não detalhou bem ainda. Tá, não tem problema. Eu tô aqui apenas pintando para poder eu enxergar aonde eu quero, né? Onde eu quero aqui fazer o acabamento final, entendeu? Então eu preciso fazer essa pintura um pouco mais sem detalhamento, para eu ver aonde é o limite da imagem, para poder a partir daí eu vou começar a fazer um trabalho mais detalhado, ó. Então agora eu já vi onde é a fronteira aqui da imagem, então eu vou dar um zoom, ó, vou aumentar o meu zoom, agora eu consigo ver pixel a pixel, né? Volto com o brush e agora eu vou clicar com o brush mais duro e vou diminuir mais ele ainda, ó. Aqui ele já pintou aqui, ó. E vou diminuir mais ele ainda, ó. Vou diminuir ele para que eu possa ter agora uma definição melhor aqui, ó, na minha pintura, ó. Agora eu preciso ter uma definição sem ter uma suavização. Preciso que haja mesmo uma pintura mais definida em cima do pixel, ó. Então eu vou diminuindo, ó, tá vendo?
eu aumento. Você pode trabalhar, entendeu? O tamanho do seu brush na hora que você quiser, não tem problema nenhum, tá? Você pode diminuir de acordo com a sua necessidade. Então, o seu trabalho, a ferramenta ela se adequa ao seu trabalho, tá? Então aqui, ó, eu já tenho uma definição, ó, dessa parte, ó. Então, ó, eu volto, eu vejo que às vezes de perto pode parecer que está um pouco mal pintado, mal definido, mas quando a gente coloca a imagem de longe, ó, você começa a ver que ele já começou a cobrir, já começou a dar, ó, o efeito que a gente quer. Então agora é fazer um acabamento melhor, entendeu? Então a gente pinta um pouco mais aqui, ó, tenta entrar um pouco mais aqui na imagem, entendeu? E aí você pode mudar para o pincel um pouco mais suave. Para você agora suavizar um pouco aqui essas bordas, ó. A gente vai entrar, mas a gente vai dar uma suavizada. Naquele primeiro momento a gente usou o pincel um pouco mais duro para poder a gente ganhar tempo. Então, ó, sempre você vai pintando e você vai voltando para você poder ver como que a imagem está ficando, ó. Tá vendo? Ó? Então aqui a imagem já tá, falta só um detalhezinho aqui, ó. Pronto, essa parte aqui está pronta, então agora a gente vai partir para essa aqui agora, ó. Então a gente vai pintando aqui. Aumentar o brush um pouco mais, ó, para poder a gente ganhar aqui no tempo. Depois a gente vem suavizando com o brush mais macio. Se você quiser pintar, fazer isso com a imagem já um pouco distante, não tem problema nenhum. Isso vai de acordo com a sua habilidade, vai ser de acordo com a sua vontade mesmo, o seu jeito de trabalhar aqui. Isso cada um vai adquirindo ao longo do tempo. Não tem como eu dizer qual é o melhor jeito de você fazer ou a melhor forma de você utilizar uma ferramenta assim assado. O que eu estou aqui te ensinando é a função da ferramenta, né? O jeito como você vai trabalhar, como você vai pintar, a direção, o tamanho do zoom que você vai usar ou não, isso aí é com você, entendeu? No seu dia a dia, aquilo que você se sentir mais confortável. Ó, aqui a gente já concluiu, ó. Então quando a gente volta, ó, olha só, bem que eu te falei, tá vendo? Ó? O U ele passa por trás da cruz e agora ele vem por cima da cruz. Então aqui a gente aplicou uma máscara. Se eu desabilitar essa máscara, eu tenho como desativar a máscara. O U volta a ser o que ele é. Ele continua sendo o U. Ele eu não apaguei a fonte, eu apenas escondi aquela parte. Quando eu ativo a máscara, ele ativa a parte que eu pedi para poder ele esconder, dando esse efeito. Então isso enriquece o seu trabalho, né? Fica muito interessante. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o R, por exemplo. Vai esconder, né, uma parte aqui do R. Vamos esconder essa parte aqui do R aqui, ó. Vou aumentar mais aqui para a gente poder, né, ganhar tempo. Sempre vendo que há detalhes, ó, tá vendo? Como essa parte aqui, ó, da cruz, ó. Então a gente tem que observar isso. Ó, se a gente quiser, a gente pode deixar um R na frente e o restante na parte de trás. É um efeito, entendeu? Vamos fazer isso apenas como uma forma de exercício, né? Só para poder a gente visualizar, né, essa parte. Isso é interessante, a gente fazer manipulações desse tipo para poder a gente também conhecer a ferramenta. Ó. Então aqui, ó, eu vou voltar, né? Ó, tô pintando de volta essa parte. Ó, dar um zoom para poder a gente poder verificar aqui, ó. Vou aumentando aqui, ó. A gente tá dando a volta aqui, ó, daquela parte ali da cruz. Parece que é tipo como fosse algum acessório de ferro, né? Ó.
gente dá um zoom para poder voltar, ó, a gente volta o zoom um pouco para a gente poder ver como que tá ficando, ó, se tá perfeito, se falta alguma coisa, ó, tá vendo? Aqui, ó, dá pra gente pintar um pouco mais aqui, ó. Aqui a gente tem essa parte um pouco mais branca aqui, ó, a gente pinta. Sempre é bom às vezes a gente cobrir um pouco a mais para poder tirar esse efeito meio que de uma sombra branca, um contorno branco. Ó, tá vendo? Já ficou um pouco mais coberto. É claro que quando a gente está com um zoom muito próximo, dá-se uma perspectiva que parece que tá faltando alguma coisa, ou tá meio que incompleto, ou mal feito aquela parte. Mas é apenas uma impressão, vamos assim dizer, né? Então a gente vai fazer aqui embaixo também, ó, a mesma coisa, ó. Cobrindo até um pouquinho a mais aqui. Qualquer coisa a gente volta, ó, para poder tirar um pouco do excesso de cima da cruz. Ó, vamos pintar aqui um pouco mais, ó. Estamos contornando aqui essa parte do ferro aqui, ó. Note que ele tem, ó, uma pontinha que tá com fundo branco. Tá vendo? Aqui tá tendo uma aurazinha branca aqui, ó. A gente vai tirar essa aurazinha branca e vamos pintar aqui dentro também, ó. É importante a gente se atentar a isso, ó, pintar esses pixels aqui, ó. Para quê? Para que a gente consiga retirar, né, o máximo das cores branca para poder dar o efeito mesmo de contorno no fundo. Tá vendo? Aqui eu posso pintar pixel a pixel, ó. E aí, ó, quando a gente dá um zoom de volta, olha como que já tá, parece estar muito perfeito agora, tá vendo? Mesmo que a gente vai fazer aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, e dar uma pintada aqui, ó, porque parece que aqui em cima tava meio estranho. Olha lá, agora já melhorou, ó. Falta esses dois aqui também, ó, esses 2 pixels aqui, ó. Fez um aqui, outro aqui. Vamos ver agora, ó. Olha lá, ficou bem melhor, tá vendo? Ficou bem melhor. Então aqui a gente pode dar uma enriquecida também, ó. Agora, pronto. Então a gente aplicou aqui um efeito, ó, tá vendo, ó, da palavra cruz. A gente colocou ela aqui, ó, e a gente pode também fazer uma manipulação aqui em cima dessa palavra. Ó, aplicar um chamado blend, né? A gente, da outra vez, na aula passada, a gente falou um pouco sobre efeitos, ó. A gente pode também aplicar um efeito. Olha que interessante, ó. Quando a gente aplica um efeito, ó, ele compromete parte, né, ali da palavra que está por cima da imagem, mas também ele respeita, né, a delimitação da máscara. Então aqui eu coloquei, por exemplo, a sobreposição linear, olha. Então olha que interessante como que ficou, tá vendo? A palavra tá por trás, ó, ele escondeu a parte da palavra, ele não tá aqui aplicando o efeito do R, ó, que é em cima, mas aqui é onde eu não apliquei a máscara, olha só, ele já aplicou o efeito. Olha como que fica rico, olha a folha aqui no fundo, ó, tá vendo? A gente consegue ver um pouco aqui da folha aqui no fundo. Então esses detalhes, essas nuances, né, esse tipo de trabalho que a gente fez hoje com a máscara, ele enriquece, ó. Tudo aqui que a gente fez, ó, foi só com a máscara. A gente não utilizou mais nenhum outro recurso, nenhum outro efeito, né? A gente utilizou aqui apenas as ferramentas brutas do Photoshop para poder fazer a manipulação, e ficou muito legal, entendeu? É claro que a gente pode trabalhar essa imagem, a gente pode enriquecer mais ela, fazer muito mais outras coisas, né? Mas isso daqui é o foco central da gente poder entender como que a ferramenta máscara ela pode ser útil no nosso dia a dia, e vocês vão utilizá-la muito, vocês precisam fazer o uso dela para poder enriquecer o trabalho de vocês. Então estou ficando por aqui nessa aula. Não se esqueça de compartilhar essa aula com pastores, líderes, missionários, pessoas que precisam, né, aprender a trabalhar com o Photoshop, com edição de imagens, para poder enriquecer o seu trabalho e até mesmo enriquecer as redes sociais da sua igreja, da agência missionária, enfim, do trabalho que você vai fazer para o reino de Deus, tá bom? Então compartilhe esse link, não se esqueça de se inscrever e curta também os nossos canais nas redes sociais. E te vejo na próxima aula. Até lá!